Rádio Novelo. Novelo. Esse episódio do Fio da Meada é em grande parte sobre um outro projeto que a gente fez aqui na Novelo. O projeto se chama Nem Só de Pão e saiu em 2024 em parceria com a Audible. Nas redes da Novelo e no site, a gente vai botar um passo a passo de como você faz para acessar. E esse projeto é imperdível. Para começar, a gente fez o Nem Só de Pão com a cozinheira, empresária, escritora e apresentadora Paola Carosella, o que já diz muito sobre a qualidade do conteúdo. Depois, as outras pessoas envolvidas eram a Flora Thomson-DeVoe e a Natália Silva nos roteiros e a Júlia Matos na sonorização. Uma equipe irretocável, né? Irretocável, mas ainda teve o retoque de mais uma mulher nesse pacote. A Mary Frances Kennedy Fisher, ou MFK Fisher. Uma americana que nasceu em 1908 e morreu em 1992. Uma grande ensaísta de quem eu nunca tinha ouvido falar até a gente começar a produzir essa série. Uma grande escritora que, por acaso, escrevia sobre comida. E sobre tudo, na verdade. Ela teve uma vida sacudida, uma vida do século XX. Passou pela Primeira Guerra, pela Grande Depressão, pela Segunda Guerra e quase entrou no século XXI. Isso tudo escrevendo sem parar. No Brasil, tem 2 livros dela publicados: Como Cozinhar um Lobo e Um Alfabeto para Gourmets. Mas ela escreveu mais de 30 livros e mais uns tantos artigos para jornais e revistas. Para quem gostar, tem distração aí por muitos anos. Até porque reler a Fisher, como eu fiz para me preparar para essa entrevista, é uma delícia também. A Natália Silva estava comigo na entrevista, então vocês vão ouvir a voz dela fazendo perguntas. Esse é para ouvir, para ler, para se deliciar. Esse episódio é um oferecimento da Audible, o serviço de audiolivros e audioséries da Amazon. Na Audible, você tem acesso a milhares de audiolivros em português e histórias originais surpreendentes. Eu tô há 2 semanas mergulhada na MFK Fisher, assim. Nossa, eu não tô há 2 semanas mergulhada. Não precisa, porque a entrevista é sobre isso. você. Ah, tá. É sobre você. Eu nem sei se eu tô há 2 semanas mergulhada em mim também. Mas a gente tenta. A entrevista é sobre você, mas também porque a minha ideia é divulgar essa joia que vocês duas fizeram com a Flora e que tá aí, mas que tem pouca gente que ouviu, né? Eu acho um desperdício, porque eu realmente acho das melhores coisas que a novela já fez. Caramba! Ever. É muito, muito bom. Realmente muito bom. E diferente okay. também, diferente de tudo que a gente já fez, de tudo que você já fez. Então é meio surpreendente, assim, pra quem for ouvir, é surpreendente. Não é o que a pessoa espera da novela, não é o que a pessoa espera de você. Então tem isso também, que eu acho super legal. Mas eu queria começar te perguntando o seguinte: no Nem Só de Pão, de que a gente vai falar muito aqui, você cita uma cozinheira americana chamada Gabrielle Hamilton, que diz que cuidado com o que você faz bem, que você vai acabar fazendo isso pro resto da vida, né? Foi isso que aconteceu com você? Na sua vida? Acho que sim. Eu gosto muito desse livro, aliás, eu recomendo ele. Sangue, Ossos e Manteiga. Eu acho que sim. Eu fui indo em algo que funcionou. E que em nenhum momento criou nenhuma emoção em mim que me afastasse desse lugar. Muito pelo contrário, que me fizesse mergulhar ainda mais. Então eu fui indo porque eu fui dando certo e fui ficando. Apesar das... Porque no teu livro você conta também, né? No Nem Só de Pão e também no teu livro você conta das dificuldades, das tretas, enfim, mas das o que não cozinhas tem em que treta? você era a única mulher e muito jovenzinha, né? Então... Muito. É impressionante isso. Às vezes eu faço umas comparações com as cozinhas hoje e as cozinhas lá atrás. Era diferente? Opa! Eu tive que ser resiliente, eu tive que aprender a lidar com cozinhas misóginas. Então, eu meio quase que passei da misoginia nesse momento, sabe? Como assim? Pra mim era parte do jogo, era o que era. Acho que pra mim e pra muitas outras mulheres que entraram em qualquer ambiente de trabalho muito jovens, não necessariamente cozinha,
há 30 anos atrás, ou 50, ou 60, onde as coisas eram completamente diferentes. Imagino que uma redação de jornal também tenha sido um espaço completamente másculo, onde você tinha poucas opções, ou você lidava com aquilo, ou você não entrava, né, nesse jogo, não tinha outra opção. E enfim, eu acho que isso foi nesse momento, né. Seria muito estranho que eu fizesse qualquer análise do que foi o começo da minha carreira com os conhecimentos e com o mundo hoje. Pois você acha que hoje está diferente, quer dizer, melhorou, as coisas melhoraram para uma jovem virar chefe de cozinha ou cozinheira, como você diz? Eu acho que sim, eu acho que tem muitas cozinhas muito femininas, tem muitas mais opções, não necessariamente começar em um restaurante. Eu não tive outra opção. E aí você gostava, você fazia bem, e você se encaixava, e aí foi indo. Você nunca parou e pensou, será que eu quero, sei lá, ser advogada como a sua mãe ou alguma coisa assim? Eu nunca parei e pensei. Eu acho que a palavra encaixar é muito importante, porque eu me encaixei e o espaço me encaixou, que eu não sei se é a mesma coisa. E para mim, teve uma outra coisa que foi um imã muito importante que me fez ficar encaixada durante tanto tempo nisso, que era uma coisa que talvez afaste muitas pessoas, mas para mim foi muito importante. A quantidade extrema de horas, eu amava. Você gostava? Eu amava. Eu amava estar o dia inteiro lá dentro, porque a minha realidade lá fora era meio triste. Então, entre uma coisa triste, solitária, e uma coisa cheia de barulhos, e de cheiros, e de pessoas, e de coisas a fazer, e de listas intermináveis de mise en place, isso me fazia muito bem. Então, eu encaixei e o trabalho me encaixou. E eu sou pressa fácil para o overworking, né? Para fazer muito. Muito fácil me pegar. Já tô dentro. Então, eu caí em um trabalho que ele já é assim por natureza. Se você quiser ficar 24 horas dentro da cozinha de um restaurante, você tem coisas para fazer sem parar. Então você ficava 13, 14 horas. 15, 16, 17. Nossa Senhora. Mas aí chegou uma hora que você se desencantou, né? Eu acho que esse momento que a gente pega como o gancho do início do Nem Sou de Pão, foi o momento onde eu me desencantei de muita coisa. Não necessariamente do universo da cozinha de restaurantes, mas como eu já tinha saído disso, eu já tinha virado uma figura pública, entre aspas, ou uma pseudo-celebridade gastronômica por causa do MasterChef e outras coisas, eu tinha me envolvido em alguns ativismos. E chegou uma hora onde eu vi uma realidade muito difícil de lidar. E aí veio um desencantamento e uma desconexão. O que eu faço com o que eu sou, né? A cozinheira que eu sou, os desejos que eu tenho daquilo que eu acredito que é necessário, imprescindível, até vital para uma sociedade no quesito acesso à comida e o mundo atual. Isso por causa do aumento da desigualdade no Brasil, aumento da fome no Brasil? Eu acho que são muitas coisas, não é somente isso. Eu acho que são muitas coisas. É o que o campo está plantando. O que estamos plantando na terra? Não estamos plantando mais comida, né? Se a gente olha a proporção de terra usada para plantar fruta, verdura, legumes, arroz, feijão e a proporção de terra usada para plantar commodities, a gente vai se desapontar muito se a gente faz uma aérea de 100 anos atrás e agora. E aí, isso obviamente vai elevar os preços dos alimentos. Isso obviamente vai empurrar a população mais pobre a poder comer somente ultraprocessados que são feitos desses commodities, né? De aparas e restos desses commodities. Então, o acesso à comida, eu acho que tem a ver com desigualdade, mas o Brasil sempre foi desigual. E até talvez, dependendo o análises que você faça hoje, dependendo o índice que você pegue, talvez seja menos desigual em alguns aspectos. E outra coisa que eu não aguento mais, hoje que já não aguento mais, são os vídeos rápidos de receitas em 32 segundos com os ingredientes sendo jogados pelo ar, sabe? Jogados pelo ar? Você não viu? Não aparece pra você? O algoritmo te ama, porque pra mim aparece numa berinjela que desce do ar e quando quando explode na bancada aparece cortada. E aí 5 minutos depois aparece um homem sem camisa lustroso com uma lasanha pronta. Isso eu não aguento mais. Não ensina ninguém a fazer nada. Não ensina ninguém a fazer nada, te prende
Então Te você prende totalmente, você fica consumindo durante 26 minutos, que dá tempo de fazer uma berinjela refogada muito gostosa. Uma de verdade, né? De verdade. Sem o homem lustroso, eu chamo o homem lustroso pra lavar a louça. Pra lavar a louça. Vem lavar a louça. Músculo serve pra quê, afinal, né? E aí, nessa hora, te deu assim, porque você fala o tempo todo que você é uma cozinheira, que você sempre foi, que desde menina, né? Desde criança, você estava em casa, cozinhando pra você, cozinhando pra televisão de finge, cozinhando pra sua mãe. Então, é muito a tua identidade, né? E quando aconteceu esse desencanto, você teve uma crise de identidade? Opa! Teve? Sim. Acho que eu continuo tendo. É? Sim. Eu acho que nesses momentos, a procura pelo encanto é um exercício cotidiano. E a invasão do desencanto ela é maior. Então, você precisa o tempo todo. É quase que uma disciplina. Eu preciso me encantar com a vida. Para onde eu vou? Que livro eu vou ler? Que celular eu vou desligar? Que música eu vou escutar? Que filme eu vou assistir? Quando eu passo tempo no restaurante com os meus cozinheiros, eu volto feliz para casa. Ali tudo é encantamento. Porque eu acho que tem a ver com aquilo que foi o meu primeiro amor. Que não é necessariamente, e nisso eu sou bastante diferente da Fischer, porque a Fischer nunca foi cozinheira de restaurante. E eu sou cozinheira de restaurante primeiro. Antes do que tudo. Então eu acho que quando eu tô dentro da cozinha do restaurante e quando eu tô na cozinha não tenho o celular ligado e eu vou trabalhar no serviço, montar um prato, olhar para um cozinheiro, colocar a mão no ombro, parabenizar por uma coisa, dar uma cobradinha porque isso tá mal feito, mas ensinar por que tá mal feito e correr para ver o pão que tá saindo do forno. Tudo isso, acontece uma coisa comigo que é quase hipnótica. Eu entro em uma rotina quase que hipnótica, é como se não tivesse os pés no chão, é como se eu fosse andando, eu fosse indo, sabe? Flow, chama flow, né? É isso, e eu entro num flow. Quando eu volto para casa, eu posso ficar 18 horas fazendo isso. Eu não fico mais já quase, né? Tenho 52 anos. Mas às vezes eu fico, sei lá, das 10 da manhã até as 9 da noite. Quando eu volto para casa, eu não tô cansada e eu tô feliz. E às vezes, se eu tô gravando um programa de TV durante 5 horas, eu tô exausta. E eu acho que é porque é minha casa, né? É meu lugar. Então, ali o encantamento, ele existe em cada detalhe. Realmente, eu não sou essa pessoa da gastronomia, entendeu? Eu cozinho, eu sei cozinhar, mas eu cozinho assim no fim de semana, mas não sou assim essa pessoa de ir atrás de restaurantes incríveis, não sou essa pessoa da gastronomia de jeito nenhum. Mas eu sou a pessoa da escrita. E eu não conhecia a Fischer, eu não sabia quem era. Eu tenho vergonha de que eu não sabia quem era. Eu descobri quem era naquele dia na tua casa, que eu queria que você contasse. Como foi? Como foi, Posso isso. contar. A gente tava flertando fazer alguma coisa juntas, né? Paola e Rádio Novelo, e deu de vocês estarem em São Paulo, e a gente marcou um encontro em casa. Eu, Flora e a Paula. E começamos a falar de possíveis caminhos, possíveis histórias para contar. E eu estava com o grandão, eu acho que era a coleção completa da Fischer. E a gente começou a falar dela e a Flora é fã total. Então os olhinhos dela se iluminaram assim e a gente entendeu que… eu acho que vocês mais do que eu. Eu acho que vocês viram no caminho. Eu acho que eu não tinha vislumbrado como demônios vocês iam misturar Paola com Fischer até o segundo dia de gravar. Nem nas entrevistas prévias para a criação de roteiro eu estava entendendo onde vocês estavam indo. E, aliás, confesso, não confiava muito que ia dar certo. Eu não estava confiando muito em mim. Acontece isso às vezes. Com todo mundo. Com todo mundo. Mas depois que eu entendi, eu fiquei chocada. Depois que eu entendi, porque o que a história Nem Só de Pão conta, eu acho que é a minha vida, que já foi contada no meu livro, e que essa era uma das premissas que eu falei, vamos, por favor, não contar a mesma coisa que eu contei no livro. Então, vamos pegar um momento da minha vida posterior à história do livro. E tudo isso está costurado na vida da Fischer, que é interessantíssima. Eu, por exemplo, que tinha lido Fischer, eu não conhecia a vida dela. Não sabia que ela tinha passado por essas tretas também, e tão terríveis assim. Tá vendo? Você precisa ouvir. Só de pão. E ler a Fischer. E ler a Fischer, que é maravilhoso o jeito que ela escreve. Difícil isso de escrita sobre comida, sobre arte também, artes visuais também.
você conseguir descrever a coisa de maneira que a pessoa esteja sentindo, né? Ela consegue descrever cheiros, sabores, cores, emoções de você comer um determinado prato, mesmo que seja uma coisa simplíssima, uma refeição no trem, uma coisa assim bem banal. E de um jeito que não é óbvio, né? Ela não vai no lugar onde você tá esperando, sei lá, descrever a manteiga como ouro derretendo. Pô, Não, isso jamais. qualquer pessoa faz. Jamais. Não. Sabe? Ela vai num lugar que você fala, caramba, como é que ela chegou aí? E muitas vezes com uma surpresinha engraçada. Você tá lendo uma coisa, a coisa é super emocionante, chega no final, ela te dá uma rasteirinha, assim, que você cai na gargalhada. É muito comum cair na gargalhada. Muito comum. Ela é lendo maravilhosa. a Fischer, sim. E eu nunca tinha ouvido falar nesse dia na tua casa. Não se escuta muito falar dela aqui, né? E vocês descobriram que tem 2 livros. No Brasil tem 2 traduzidos. Tem Como Cozinhar um Lobo e… O Abecedário Gourmet, algo assim. É esse ou é Alfabeto para Gourmet. Alfabeto para Gourmet. É esse que tá traduzido? Eu acho que é. Os que eu tenho traduzidos são esses 2, os outros são em inglês. Então, editoras… Oi. Atenção, traduzam especialmente o Eu Gastronômico. Para quem não conhece a Fischer, nunca ouviu falar, vai no Eu Gastronômico. É lindo. Fica aqui o meu pedido para vocês traduzirem e se vocês quiserem, a gente escreve alguma coisa, faz o prólogo. Faz, né? Faz Estamos prólogo, aqui para isso. Faz tudo. Epílogo, faz a divulgação do livro. Faz quarta capa, faz blurb, faz tudo. Vamos, por favor. A gente faz qualquer negócio. Mas aí, então, a Fischer fala muito, que é outra coisa que vocês têm em comum, é o Brillat Savarin, que eu queria também que você explicasse quem é, porque ela fala, num dos ensaios dela, numa das crônicas dela, ela fala que ela usava ele para sair desse desencantamento, que ela chama de fadiga gastronômica. E ela diz, quando eu tô com fadiga gastronômica, eu vou para ele. E aí ele me reencanta, que nem você se reencanta com a Fischer, ela se reencantava com o Brillat Savarin, mas você também, né? Mas por que esse homem que morreu em 1826, era um homem que gostava de comer, por que ele encanta Para você? mim, o Brillat foi importante por outro motivo. No segundo restaurante onde eu comecei a trabalhar num restaurante suíço e depois passei para um restaurante de cozinha creole com um chefe filho de um creolês e que tinha trabalhado na França. E ele era sociólogo e para ele a leitura era fundamental. E quando eu comecei a trabalhar nesse restaurante La Creole, eu era uma garotinha, eu tinha 19 anos, eu era muito garota. E ele era muito sensível e muito divertido, um cínico, irônico, maluco, completamente louco, delirante, mas muito inteligente. E ele via que eu tinha muita força física, muita garra para a cozinha, muito tesão de trabalhar, mas eu não tinha estudado cozinha. Então ele me desafiava a ler livros. O primeiro que eu li foi A Fisiologia do Gosto. Em francês ele me fez ler, que eu não lia francês. Uau. Então foi bem difícil, porque eu lia com o dicionário… do século XVIII, XIX, não é francês, assim. Vou te falar que eu não lembro exatamente se eu consegui perceber a diferença do francês do século XVIII. Seria difícil de qualquer jeito. Porque era com um dicionário do lado e, obviamente, um dicionário impresso. Porque estamos falando, não é que você tinha essas coisas online, nada. E assim, eu não li o livro inteiro nesse momento em francês, mas ele me fazia ler específicos alguns trechos. E o Larousse Gastronomique também. Ele me fazia estudar o Larousse Gastronomique. E francês também? Não, esse minha mãe me deu presente em espanhol. Não, o da minha mãe era em francês. Em francês. Esse que me roubaram aqui no Júlia, foi roubado esse livro. Sempre faço o mesmo apelo. Se você tem, eu compro ele de volta. Era em francês. E eu tenho agora em português, eu tenho a versão em francês e eu tenho a versão em português. E ele tá no meu quarto, é o único livro de cozinha que fica no meu quarto. O Larousse Gastronomique? Não. O Brillat Savarin. O Brillat Savarin. A Fisiologia do goût, em francês, né, do gosto. E às vezes eu vou lendo trechos. E eu acho que eles têm uma coisa em comum com a Fischer também, que é a ironia, né? E que é o fato do Brillat se encantar, de fato, com aquilo que é bom. Não tinha muitos fogos de artifício que convencessem nenhum dos dois. Não tinha nenhuma… Eles não se deslumbravam com novidades, De maneira alguma. Eles sabiam exatamente, ambos os dois, e eu acho que é por isso que ela vai para ele. Onde que tá? Eu acho que talvez falar de verdade seja muito minúsculo, assim. Eu não sei se eu tenho esse recurso de palavras como ela tinha, mas… Quase ninguém tem, Paola, quase ninguém tem. Juro por Deus, quase ninguém tem. Mas eles ambos conseguem descrever o lugar onde realmente vale a pena olhar.
E o que vale a pena olhar de cada coisa? E o que faz a estrutura da coisa ser o que ela é, sabe? Quando o Priat fala dos novos cozinheiros, quando o Priat fala sobre como, por exemplo, se mudam as expressões, estamos falando de 1800. E ele já está falando de que os novos cozinheiros decidiram pegar as nomenclaturas dedicadas às entradas para definir sobremesas. E ele se debruça sobre isso. Que interessante. É interessantíssimo, porque hoje em dia a gente discute se o maionese de abóbora pode ser chamado de maionese ou não, e estamos 200 anos atrás, já o entremets podia ser uma sobremesa, como podia também ser uma entrada. Então, às vezes eu pego para me acalmar. Ele serve para te acalmar? Serve. Para você se reencantar também. Sim, eu acho que em épocas de excesso de informação, é muito bom voltar a um momento onde as coisas eram mais pontuais, assim. E não tinha tanta distração. Quando você vê qualquer análise da comida que podia estar acontecendo em 1800, a gente está vendo o que essa pessoa tinha acesso nesse lugar, né? Por mais que ele tivesse viajado, ouvido, lido, chegado a alguma coisa, comparado com o que a gente tem hoje em dia, era muito... O acesso que a gente tem à informação sobre comida, sobre E qualquer esse coisa. acesso que a gente tem hoje em dia, eu acho que ele é extremamente confuso. A gente não aprende nada. A gente só fica tonto, mareado, sabe? Depois do intervalo, a Paola conta dos bastidores do Nem Só de Pão, de como foi entrevistar a avó dela para a série e também das diferenças entre falar de comida no Brasil e nos outros países que ela conhece. Falando do Nem Só de Pão, você falou que você não tinha ideia do que ia dar, né? Se ia dar certo, se não ia dar certo. A gente penou também para conseguir juntar, né? Foi Flora e Nath que... E no meio do caminho eu fiz vocês voltarem, né? No momento. Como assim? Como assim? Conta. Conta, Nath, conta você. Vamos lá. Eu falei pra você que eu precisava te entrevistar pra gente começar a fazer os roteiros. E aí a gente foi 2 dias pro estúdio, né? Pra conversar. E aí eu lembro que eu cheguei no estúdio e eu tinha lido o Todas as Sextas e visto absolutamente todas as coisas que tinham suas na internet. E tem muita coisa sua na internet. E aí eu sentei na sua frente e falei, eu preciso que você me conte a sua história. E aí você falou, mas você não leu o livro? Eu sou difícil às vezes. Né? E aí eu falei, eu li o livro, mas eu queria que você contasse de novo. Aí eu falei, não quero contar de novo, tudo bem, vamos fazer outras perguntas. Aí a gente foi por outros caminhos e tal. E aí eu lembro que eu fiz o primeiro roteiro, né? Eu e a Flora, a gente escreveu o primeiro roteiro baseado muito no Todas as Sextas e na parte da vida da Fischer que a gente queria contar. E aí a gente te entregou pra você ler. Eu lembro que a gente fez uma rodada de leitura dentro da novela, todo mundo falou, acho que tá bom já o suficiente, vamos mandar pro Paulo. Aí você leu, e aí eu lembro que eu comecei a receber várias notificações no e-mail, assim, de alteração, sabe? Aí eu falei, meu Deus, ela me odeia. Não! Ela odiou. Aí aí você falou, olha, acho que a gente precisa conversar de novo. E aí conversamos, eu fui na sua casa um dia, eu lembro que era uma sexta-feira à noite, a gente sentou no sofá da sua casa. E aí você falou, eu escrevi esse livro há muito tempo e eu vejo a minha vida de outro jeito, sendo a Paola que eu sou agora. E aí saiu aquele primeiro episódio. E aí saiu aquilo que saiu. E aí eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque eu tenho há anos essa experiência na novela de pessoas escrevendo para mim, para eu falar na minha voz. Desde o Praia dos Ossos, desde 2019, quando o Praia estava sendo escrito, eu não fiz os roteiros. Eu fiz as entrevistas, eu estava com a Flora o tempo todo, mas os roteiros não fui eu que fiz. Então, primeira vez que veio um roteiro para mim, que eu teria que ler e é na minha voz, e eu falando eu, aquilo me deu um susto. E eu mexi demais, mas mexi com razão. Eu acho que a gente tem razão de mexer nessas coisas quando a gente tem que ler na nossa voz, porque às vezes tem uma diferença de geração, tem uma diferença de região do país, tem uma diferença de eu nunca diria isso assim, não é isso que eu penso, então tem que mudar para cá, tem que mudar para lá, e aí o que eu quero dizer não necessariamente vai encaixar em termos narrativos, em termos do roteiro talvez não seja a melhor coisa, mas aí tem que sentar com roteiristas e dizer, ó, não é assim que eu penso, e eu jamais falaria isso desse jeito mesmo se eu pensasse. Então vamos ver como é que a gente vai encaixar o que eu de fato quero dizer no roteiro que de forma que narrativamente funcione. Obviamente hoje em dia, depois de 5 anos, 6 anos, elas escrevem para mim e eu mexo
Muito pouco, menos. Muito pouco, mas realmente muito, muito, muito pouco. Quase nada. A Flora, então, ela escreve dentro da minha cabeça. Flora e Paulinha escrevem dentro da minha cabeça. Não tem erro, que elas também já entenderam como é que como é que eu falo, como é que eu escrevo. Mas como é que foi isso pra você? Você recebeu esse primeiro roteiro, você levou um susto? Recebi o primeiro, eu levei um susto, mas nem tanto por como estava escrito, mas também porque eu achei que estávamos recontando a história que já estava sendo contada. E isso é uma coisa que eu preciso sempre, que é fazer algo novo. Fazer algo que eu não tenha feito. Me colocar em um outro lugar, sentir coisas novas. E a gente conseguiu, e aí foram vindo roteiros. E é um processo longo, né? São meses, às vezes anos. De entrevistas, e depois a criação do primeiro roteiro, e depois o segundo, e depois a leitura. E tem uma coisa que é bem singular, que é você ler e ler em voz alta. É completamente diferente. Quando você lê, não em voz alta, né? Você lê para dentro, você tá lendo e tentando entender para onde tá indo esse texto. Você não tá comunicando. Quando você lê em voz alta e você se escuta, você fala, eu não falaria isso nem louca, que é o que você acabou de falar. Eu não falaria isso dessa maneira, isso aqui não encaixa na maneira como eu falo. Eu tenho português com sotaque, então tem palavras que quando estão juntas, às vezes é difícil de pronunciar. Então teve algumas correções nos textos escritos e teve no dia da gravação aqui nesse estúdio, uma parte foi gravada nesse estúdio, que eu ia lendo na tela os roteiros já corrigidos e eu parava e falava, não, vamos mudar para tal palavra? E eu pedia licença, eu falava, podemos mudar para tal palavra? Eu não falava, vamos. Eu falava, podemos. E aí eu lembro de alguns longos minutos de ficar repetindo a mesma palavra. Sim, e eu lembro que teve um momento que a gente entendeu que seria importante fazer essa leitura em voz alta. Eu fui pra sua casa também pra gente ler em voz alta e editar desse jeito. Sim. Então, eu lembro da gente dando boas risadas, mexendo Mas como coisas, nossa, muito. Mas como tudo, foi a primeira vez. Então talvez agora seria diferente. Mas mesmo assim você ia ter que ler em voz alta. Sempre eu leio tem que tudo ler em voz alta pra mim, quando eu recebo alguma coisa que eu tenho que ler. Do Rádio Novela Apresenta, por exemplo, que eu faço a apresentação, não sou eu que escrevo aquela apresentação. Mas me mandam e eu leio em voz alta, aí eu vejo se sai. E aí eu dou uma mexidinha, aí eu escrevo lá a mexidinha para na transcrição sair direito e aí eu vou. Mas você, realmente, se você ler em voz baixa, você vai errar. Não vai dar certo. Ler em voz alta muda tudo. Bom, correu tudo bem, né? Sim, acho que sim. Estamos aqui. Estamos aqui. Continuamos gostando umas das outras. Você nunca tinha feito, né? Não. Série em áudio? Não. Agora eu gostei. Então. Então, porque você diz que gosta de coisa nova, tem muitas outras coisas que dá para fazer. Tanto você quanto a Fischer pensam muito em como e por que vocês vão falar de comida, né? Por que falar sobre comida e por que não falar sobre outra coisa, né? Você poderia estar fazendo shorts. Até tentei uma vez, porque, né, eu tenho um canal de YouTube, então as pessoas te falam, você tem que fazer shorts, porque não consegui. Comecei a fazer vídeo de 1 hora. E tá indo super bem. Estão indo super bem. Não consigo reduzir a comida a isso por vários motivos. Primeiro, porque é uma grande mentira. Cozinhar leva tempo. Não se cozinha num minuto. E eu acho muito frustrante quando a pessoa vê que alguém está fazendo algo num minuto e vai para a cozinha e tenta fazer. E a decepção é gigantesca, porque tem um monte de louça para lavar. Tem uma tábua que ficou suja quando ela cortou o frango. Tem tudo o que os shorts não mostra. E eu não consigo não mostrar essas coisas ou não seduzir que o encantamento da cozinha, a verdade da cozinha está nessas coisas. Está em que leva tempo. Então, quando você vai para a cozinha, você tem que saber que você vai usar seu tempo para isso. E eu preciso comunicar isso. Não posso falar em 3 minutos ficar pronto. Mas você vê que faz sucesso. Às vezes as pessoas acham, não, a gente tem que dar o que as pessoas estão querendo. É isso que elas estão querendo. Mas não, elas estão consumindo aquilo que é só o que tem. É só o que tem. Se você oferece uma coisa totalmente diferente, as pessoas podem querer também. Tem uma coisa que me lembro agora, que ilustra um pouco o que eu quero dizer. Há um tempo atrás, em 2019, eu estava fazendo um projeto com a OIT, que chamava Cozinha em Voz, que era de ensinar pessoas em extrema vulnerabilidade social a cozinhar. E era um grupo muito vulnerável esse, realmente. Eram homens e mulheres trans de São Paulo. Era um grupo muito, muito vulnerável. E esse foi o primeiro curso que a gente deu. Depois eu aprendi algumas coisas. E nesse eu cheguei e não sabia muito bem o que estava fazendo. E uma das aulas era dos cortes de legumes. E eu, quando eu vi que eu tinha escrito os nomes em francês, eu falei, meu Deus, que elitista, que horror.
Não, vou traduzir tudo para o português, vou ver o que se ensina nas escolas aqui e vou pegar em português. E a pessoa que tinha me chamado para dar esse curso, que era do IT, uma advogada muito fodona, muito inteligente, muito sensível da IT, falou: por que você as privaria de aprender do jeito que você aprendeu? Se você aprendeu em francês, ensina do jeito que você aprendeu. Depois, se você quiser, você fala o nome aqui no Brasil, mas não faz você essa segregação. Conta a história. E eu acho que com a comida hoje em dia é um pouco isso. Talvez não precisemos fazer filé Wellington, né? E não vamos nem conseguir, porque eu acho que é praticamente impossível. Mas a gente pode fazer um cassoulet, né? Pode mostrar que com feijão, com um pouco de gordura, com um pedaço de bacon, com alguns legumes e com 3 horas na cozinha. E olha, 3 horas na cozinha. É muito tempo. Quem tem tempo de 3 horas na cozinha? Mas por que não temos tempo de 3 horas na cozinha? Não tem ali uma rebeldia de eu quero ter tempo para ficar na cozinha, ou ficar lendo, ou ficar fazendo outra coisa, ou cuidando da minha casa, porque cuidar da casa é cuidar de quem somos e é cuidar da família. Então, eu tomo cuidado para falar, mas também tomo cuidado de não me reprimir, para não deixar de contar a história. Tem uma passagem muito bonita da Fisher em que ela descreve um pão com manteiga. Uhum. E ela fala justamente disso, assim, de não fingir uma falta de prazer diante daquele pão com manteiga, né? Num momento de guerra em que pouquíssimas pessoas tinham a chance de comer o pão com manteiga. Mas é isso, é um pão com manteiga. E aí você lê essa passagem, e aí você vai ficar desesperado pra achar um pão e uma manteiga, sabe? O meu consumo de manteiga aumentou absurdamente depois de ler esse livro. O meu colesterol, não sei como tá ainda, preciso Tá checar. ótimo, tá tudo bem. Você abre o seu livro com uma frase da Fisher, que eu acho que é originalmente do Mark Twain, eu não sei, porque tudo quanto é citação que a gente quer, a gente pode dizer que é do Oscar Wilde, do Mark Twain, que vai dar, mas que ela fala. Você lembra? Você lembra a Fisher, eu acho que fala que foi o Mark que falou pra ela, ou algo assim. Never ruin a good story by sticking to the truth. Nunca estrague uma boa história sendo fiel à verdade. E aí eu tava lembrando desse episódio que a gente falou de Tangerina, né? É uma história que ela conta que eu não vou contar porque eu quero que vocês ouçam, tá? Vai lá e ouve o Nem Só de Pão, uma história maravilhosa que ela conta de Tangerina, de uma maneira especial que ela tá falando que todo mundo tem uma comida secreta. E a comida secreta dela, naquele momento da vida dela, era essa maneira estranha de comer uma tangerina. E a história é linda, e a gente lê, e, enfim, estupidamente bem escrita, sensacional, você fica com vontade de comer tangerina, e a gente lê. Depois eu parei e falei, caceta. Qual é a minha? São os anos 30, ela tá na Bélgica, no inverno. Onde é que ela arranjou essa tangerina? Então, lembrei essa história. Será que é verdade? Será que é verdade? Eu acho que é. Ela olhando da janela, as pessoas passando na neve. Eu falei, onde é que ela achou essa tangerina, essa mulher? Será que essa história não aconteceu só na Califórnia? Mas aí não vai ter o radiador, e aí não vai ter os soldados, e não vai ter, sabe? Ela pegou uma coisa. Pode mas ser. funciona, né? Pode ser. Agora eu gosto mais dela. Como foi entrevistar a tua avó? Foi muito emocionante. Eu acho que eu passei a gostar dela só depois da entrevista. Porque ela é chata. Porque ela era difícil. Ela é chatinha. Agora não, agora tem 94 anos, tá um amorzinho, se parece um bebê. Mas ela era chata. Uma mulher que fugiu da guerra, chegou como imigrante, sem um centavo, na Argentina. Sem falar a língua, sem falar a língua. Ela não queria estar lá, ela nunca gostou de estar lá. Então, assim, não era pra ser muito feliz. Mas eu gostei muito. De entrevistar ela. De entrevistar ela, de reconhecer na minha avó a resiliência da minha mãe, a minha, de imaginar uma criança parada na frente de um nasce falando não. Não leva meu pão, porque tem essa cena. Não leva meu pão. Eu senti muitas coisas com isso e tenho muito agradecimento a vocês, de verdade, um agradecimento muito verdadeiro, que é que muitas vezes você escuta as histórias dos outros e fala, nossa, que vida incrível. E todos temos. Eu acho que se a gente mergulha e olha para mais perto, podemos descobrir histórias riquíssimas na nossa avó, por exemplo, que era aquela com que a gente não falava muito, porque ela era sempre mal-humorada. E de repente você descobre que era uma criança muito guerreira e resiliente e que teve uma infância terrível e que isso a fez ser a pessoa que era. E deixar esse legado para minha filha também é muito lindo. Que ela algum dia, quando ela se anime a ouvir a voz dela, porque ela não quer, se recusa,
possa ouvir essa história. Porque ela também foi entrevistada, né? Isso é outra coisa que eu queria saber de você. Como é que foi? Não foi você que entrevistou, Não, né? foi a Nath. Foi porque linda. você não queria, ou porque a Nath que quis, ou porque Não, a Fran não queria? Foi você que... Eu acho que a gente chegou à conclusão De que ia ser juntas. melhor, de que a Fran ia estar mais solta. Você estava presente na hora da entrevista da Fran? Não. Tava seu primo Uhum. com a gente, Foi na casa. Uhum. E a Fran super simpática. A entrevista dela é uma graça, é maravilhosa. E ela fala coisas sensacionais sobre você, sobre ela nos bastidores do MasterChef, sobre as pessoas enchendo a paciência dela, perguntando se ela quer ser cozinheira quando crescer, que ela não quer que ninguém pergunte. Cara, não sou eu que cozinha, é a minha mãe. E a da minha avó falando vaza pro Nasce. Uhum. Falando, é verdade, ela reinterpreta a história da tua avó enfrentando o nazista. Ela dá uma de Quentin Tarantino, né? Reinterpreta. Sim. Exatamente. Então, em 45, 44, a tua avó com 11 anos dizendo pro nazista, vaza daqui. E ela fala que, acho que a Nath pergunta quais são as coisas que você gosta, o que você, mãe dela, gosta de fazer. E ela diz, ela gosta de queijo, pão, manteiga e eu. Eu imagino que a ordem esteja errada, mas sim. O queijo, pão e a manteiga, ela tá certa? Tá certíssima. Queijo, pão, manteiga, azeite, queijo, pão, massa, macarrão, queijo. Ela não ouviu ainda, ela não... Ela começou a ouvir pra ela provar, que eu pedi a aprovação dela, ela saiu correndo. Porque é difícil se ouvir, né? É difícil. E aí, primeiro ela me proibiu de subir essa parte. Você não vai eu subir lembro. Isso. E eu falei, bom, é isso, que bom. Ótimo. Obrigada, Fran. E aí... Seria uma pena, porque é uma parte deliciosa, maravilhosa, afetuosa, charmosa, engraçada. Ela vai gostar um dia. Um dia ela vai gostar. Um dia ela vai gostar. Mas uma última pergunta, que é uma pergunta da Flora, que é, o que mais você gosta de ler? Assim, a gente falou da Gabrielle Hamilton, que é, como é que é? Sangue... Ossos e manteiga. Sangue, ossos e manteiga. A Fischer, que tem 30 e blau livros que as pessoas podem 30 escolher. e brau livros. Esse verão agora eu li A Vegetariana, que eu não tinha lido. Eu li... Em termos de comida mesmo. Em termos de comida, não. Eu gosto muito da Patti Smith. Eu gosto muito do jeito que ela escreve. Às vezes eu volto para alguns livros dela porque me acalma também. Eu acho que ela tem esse talento de descrever a vida em detalhes mundanos e pequenos. E de encontrar muita riqueza e muito significado nessas coisas pequenas. Essa é outra que escreve lindamente. Lindamente. De comida você lê o quê? Ou não? É o Savarin e... Às vezes eu preciso não ler de comida. Sei. Porque senão eu fico enjoada. Às vezes eu preciso ler de outras coisas para ter ideias sobre comida. Sei. Espero que não da vegetariana. Não, definitivamente não. Mas é um super livro, tá? Não é um super livro. Muito bom. Só não é de comida. Eu reli recentemente Isabel Allende. Como chama que tem as receitas são terríveis no final. E as receitas são terríveis porque são ruins? Tá? São muito ruins. As da Fischer também, não são? Mas é a Fischer. Até o jeito que ela escreve receita é divertido. A gente testou e nem tudo deu certo. Algumas coisas precisaram de grandíssimas correções. Sim, você não deixou não dar certo, Não, né? eu não deixei não dar certo. Mas ela não precisa que a receita dê certo. Porque eu acho que a receita… Eu não sei até que ponto ela não sentia que precisava dar a receita, sabia? Para que o livro tenha uma utilidade. Comida. Cara, uma mulher escrevendo sobre comida, cadê a receita? Fazem isso comigo. Ah, é? Opa! Fazem isso comigo. Eu quero fazer tal coisa e falar de tal assunto. Tá, mas você pode cozinhar? Não. Não, quero só falar. Eu só quero falar. Mas é que seria tão bom se você fizesse uma receita. A quantidade de convites que eu recebo para eventos para líderes de empresa querem te ouvir falar enquanto você cozinha. Aí eu falo, olha, é o seguinte, ou eu cozinho, ou eu falo. Eu não sei se você entendeu, mas ideia cozinhar de que é o meu trabalho. Hora eu falo enquanto eu cozinho, desculpa, não vai rolar. Eu acho ofensivo até. Uhum. Olha, eu quero ir na tua casa, eu quero te entrevistar enquanto você escreve o roteiro. Posso? Tá, vamos fazer emocionante que vai ser essa entrevista. Vai dar super certo. Obrigada, querida. Obrigada a você. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo, você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no @Rádio Novelo.
Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre essa conversa tanto nas nossas redes quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-DeVoe. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A gerência de parcerias é da Luísa Sade. A montagem desse episódio é da Laila Moalen e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zobel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Natália Silva e da Flora Thomson-DeVoe. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento, a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira, a checagem é da Ana Rita Cunha e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.